Bom dia, boa tarde, boa noite. A proposta de hoje é falar sobre uma palavrinha que é muito recorrente nas discussões políticas, ainda mais nos dias de hoje. É uma palavra que remete a alguma coisa muito ruim, disso todo mundo sabe, mas ninguém sabe conceituar de fato. O tema de hoje é fascismo. Mas o que é fascismo? Bom, na escola é comum conceituarem fascismo através de quatro das suas características. É uma ideologia coletivista, isso é, que pressupõe uma supervalorização do coletivo em detrimento do indivíduo. É uma ideologia que pressupõe o culto à figura de um líder. Tem um aspecto militar muito forte e é totalitário. O que é totalitarismo? Bom, o totalitarismo é ainda mais profundo que o autoritarismo. O fascismo, um regime fascista, ele penetra em todas as esferas da nossa vida. Tudo, da espiritualidade à vida econômica e financeira do país. O Estado, a concepção do Estado fascista abarca tudo. Tudo do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Nada escapa ao dirigismo estatal. Isso é totalitarismo. O fascismo é marcado também por ser antiliberal, portanto anti-individualista, e anticomunista. Isso é essencial para a conversa que a gente vai ter. O totalitarismo talvez seja o aspecto fundamental que caracteriza os regimes fascistas. Mas o fascismo não se restringe apenas ao aspecto totalitário. Nem a soma de fatores aleatórios, como militarismo, culto à figura de líder, totalitarismo. Não. O fascismo é muito mais complexo. Não é apenas somar alguns fatores que nós chegamos a um resultado fascista. É preciso muito mais para conceituar esse termo. O fascismo ele é uma ideologia do começo do século XX e é uma ideologia de caráter revolucionário. Sim, revolucionário. Parece um paradoxo? Não, não é. O fascismo ele pressupõe uma ruptura com o sistema, uma quebra com o establishment e com o status quo vigente. Vamos pensar sobre os principais nomes do fascismo no Brasil: Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Eram intelectuais. De extrema direita, sim, mas intelectuais. Plínio Salgado leu poesias na Semana de Arte Moderna. Gustavo Barroso era membro da Academia Brasileira de Letras antes de ser fundado o Partido Fascista no Brasil. Miguel Reale talvez seja o maior jurista brasileiro do século XX. Portanto, eram intelectuais. Eram homens dedicados ao estudo. E essa é uma característica do fascismo. Esse ar de superioridade intelectual, valorização da cultura erudita. Para quem gosta de cultura, inclusive, o fascismo é muito vinculado ao movimento modernista. Hoje em dia, a gente sabe que a visão fascista sobre ciência e cultura é extremamente limitada. Mas na época, o fascismo vendia a ideia de ser culturalmente erudito e intelectualmente superior. Não é à toa que Plínio Salgado, como eu disse, o líder do Partido Fascista no Brasil, leu poesias na Semana de Arte Moderna. Vamos falar um pouco sobre o fascismo no Brasil. O Partido Fascista Brasileiro era conhecido por Ação Integralista Brasileira. Os fascistas no Brasil eram chamados de integralistas. O fascismo no Brasil foi muito forte na primeira metade do século XX. O Partido Fascista Brasileiro chegou a ter mais de 1 milhão de afiliados. 1 milhão, numa época que o Brasil tinha pouco mais de 40 milhões de habitantes. O Partido Fascista Brasileiro cresceu muito até Getúlio Vargas colocá-los na ilegalidade. É muito comum perguntarem se o fascismo é uma ideologia de esquerda ou de direita. A pessoa que diz que o fascismo é uma ideologia de esquerda está cometendo o pecado número 1 de todo historiador: o anacronismo. Anacronismo é quando a gente julga um objeto de um período histórico com base em conceitos e valores de um período histórico diferente. O fascismo, como eu disse, uma ideologia da primeira metade do século XX, é anticomunista por essência, no sentido em que ele não prega o fim da ideia de propriedade privada. Ele prega a manutenção da ideia de propriedade privada. Propriedade privada continua existindo para os fascistas. E naquele momento histórico, na primeira metade do século XX, ser anticomunista ou não é um definidor sobre se você é de esquerda ou de direita. Naquele momento histórico, ser de esquerda é ter simpatia pelas ideias comunistas. Ser de direita está muito vinculado a ser anticomunista.
Aqui eu não estou nem entrando no mérito sobre o que é ser de esquerda e direita no século XXI. Não importa. O que importa é o conceito naquele momento histórico. E naquele momento histórico não tem como o fascismo, por ser anticomunista, ser enquadrado como uma ideologia de esquerda. No fascismo, Estado e partido tornam-se uma coisa só. A hierarquia dentro do partido fascista torna-se a hierarquia a ser seguida dentro da máquina pública. É como eu disse, e o Estado fascista abarca tudo. A concepção do Estado fascista abarca todas as esferas da nossa vida, da cultura e espiritualidade até a vida econômica do país. Agora que eu já passei um pouco a noção sobre o que é fascismo, eu queria conversar um pouco sobre Bolsonaro, mais especificamente sobre o bolsonarismo. O bolsonarismo é o movimento político que levou o Bolsonaro ao poder. Tem muita gente que chama Bolsonaro de fascista e que acredita que o bolsonarismo é a nova expressão do fascismo no Brasil. Eu discordo dessa visão. O governo Bolsonaro ainda não tem o aspecto fundamental que caracteriza um regime fascista, que, como eu disse, é o totalitarismo. Então, o governo dele, no meu ponto de vista, não pode ser chamado de fascista. Quanto ao Bolsonaro em si e o bolsonarismo, o movimento político que o levou ao poder, eu acredito que tem duas características que o distanciam do fascismo e que fazem com que não seja possível enquadrá-los no quadradinho do que é ser fascista. Primeiro, como eu disse, o fascismo é uma ideologia modernista. O bolsonarismo, ele é pré-iluminista, ele é anticientífico, ele é anti-intelectualidade. O Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com os líderes fascistas brasileiros da primeira metade do século XX. Não tem nada a ver com Plínio Salgado, com Gustavo Barroso e Miguel Reale, justamente porque ele é anticientífico, porque o bolsonarismo tem o caráter anticientífico e anti-intelectual. Segundo motivo, como eu disse, o fascismo é uma ideologia de ruptura, de quebra com o sistema, de quebra com o status quo vigente e com o establishment. O Bolsonaro também tem um quê revolucionário, tem um quê antissistêmico. Para o bolsonarismo todo mundo é bandido, a democracia não funciona, o Congresso tem que fechar, tana. Tem um quê revolucionário. Mas ao mesmo tempo tem um caráter reacionário muito forte, personificado em figuras como a ministra Damares Alves. Com reacionarismo aqui eu quero dizer aquele desejo de volta a um passado moralista e conservador através dos meios institucionais. No fascismo não tem isso. Esse ideal reacionário não é presente no fascismo. Como eu disse, é revolucionário. Visa uma ruptura com o sistema, desejando um progresso. Uma ideia torpe de progresso, mas ainda assim o progresso. O bolsonarismo parece viver num paradoxo. Tem um aspecto revolucionário, antissistêmico muito forte, mas tem um aspecto reacionário muito forte. Então é isso, pessoal. Eu espero ter acrescentado ao debate. Eu acho importante, em um momento em que o termo fascista está sendo tão usado, a gente entender mais profundamente o que ele significa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam aí.